Você acredita na existência de seres extraterrestres? Essa grande dúvida atormenta a humanidade há muito tempo. Afinal, os aliens realmente existem ou são simplesmente uma invenção da imaginação humana? Olá, meu nome é Júlio Barbosa e hoje no canal Aconteceu vamos falar sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi teorizou que a Terra é um planeta como qualquer outro, portanto existir vida em outro mundo seria algo completamente possível. E de fato, o que o físico italiano disse fez e faz todo sentido. Só para vocês terem uma ideia, hoje no universo observável existem cerca de 70 sextilhões de estrelas, e sendo que delas 200 a 400 bilhões estão na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Além disso, existem pelo menos 100 planetas parecidos com a Terra para cada grão de areia do nosso mundo. Parece um cálculo maluco, mas acreditem, quem está falando não sou eu, mas a ciência. Então, considerando esses números, você não acha que seria no mínimo egoísmo pensar que só existem nós, humanos, em um universo tão grande? E esse vídeo poderia ser apenas mais um falando sobre teorias da conspiração e supostos avistamentos de OVNIs, porém levando em consideração que recentemente o governo dos Estados Unidos confirmou a veracidade de um vídeo que registra OVNIs na costa da Califórnia, o assunto passou a ser debatido com mais seriedade. Sem falar que em agosto do ano passado o Pentágono criou a Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. O objetivo é examinar todos esses acontecimentos registrados. De forma resumida, a função desse grupo é simplesmente detectar, analisar e catalogar os eventos observados, assim como tentar decifrar a origem desses acontecimentos. E não é de hoje que os Estados Unidos fazem esforços para tentar desvendar esses acontecimentos inexplicáveis. Em 2017, o governo norte-americano afirmou que manteve por anos um programa milionário para observar objetos voadores não identificados. Chamado de Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ele foi financiado no período entre 2007 e 2012, com um orçamento de 22 milhões de dólares. Nesse mesmo ano, o Pentágono divulgou um vídeo e confirmou que possivelmente se tratava de um avistamento de OVNI. Apesar da confirmação do Pentágono, muitos cientistas disseram que as imagens não são necessariamente um indicativo de vida alienígena. Mas vamos voltar aos acontecimentos mais recentes. Como já foi revelado 2 vezes pelo Pentágono que os Estados Unidos investem milhões de dólares em programas voltados a estudar avistamentos de OVNIs, isso fez muita gente olhar para esse assunto com outros olhos. Os relatórios mostram que, apesar de não ter nenhuma evidência de atividade alienígena, também não descarta essa possibilidade. Ou seja, avistamentos de OVNIs deixaram de ser apenas coisas de filmes e de pessoas malucas e passaram a ser assunto de segurança nacional dos Estados Unidos. Então convenhamos que há alguma coisa muito estranha nessa história toda. Enquanto alguns colocam pressão no governo norte-americano para que ele revele tudo o que sabe sobre OVNIs, muitos ufólogos dizem que o governo, na verdade, esconde evidências do resto do mundo. E basta dar uma olhada nos discursos dos políticos norte-americanos para termos uma noção do que o país pode estar escondendo. John Podesta, que era gerente de campanha de Hillary Clinton e ex-chefe de gabinete do governo de Bill Clinton, prometeu na campanha presidencial de 2016 que, caso Hillary fosse eleita, seriam divulgados relatórios confidenciais do governo. Como todos vocês sabem, ela acabou não sendo eleita. Donald Trump, quando questionado sobre essas informações, afirmou que não revelaria nem para sua família o que havia aprendido sobre alienígenas. E até o ex-presidente Barack Obama já disse que existem filmagens e registros de objetos nos céus que ninguém sabe exatamente o que são. Segundo o Pentágono, até agora as únicas provas que os Estados Unidos têm são avistamentos estranhos, com relatos confiáveis vindos de pilotos que observaram OVNIs próximos a equipamentos e instalações de treinamento militar. São objetos que foram vistos por pilotos da Marinha ou da Força Aérea, ou mesmo capturados por satélites, e que são inexplicáveis. Em um desses avistamentos, o piloto descreveu um pequeno objeto branco de aparência de tic-tac, aquelas famosas balinhas brancas.
Ele ainda disse que o objeto voava muito rápido, ninguém conseguia prever para qual lado iria e nem ver o rastro de fumaça do sistema de propulsão. E você não acha isso muito estranho? Tudo isso nos faz pensar que os governos de diversos países ao redor do mundo escondem segredos que poderiam deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Porém, essa coisa de avistar OVNIs acontece por aqui há um bom tempo. Um dos mais famosos aconteceu em 1947, quando o fazendeiro William McBrussell divulgou para a imprensa que costumava encontrar destroços incomuns em sua propriedade, a cerca de 50 quilômetros da cidade de Roswell, no Novo México. Oficiais do exército americano foram até o local, e a notícia que se espalhou era de que a Força Aérea tinha capturado um disco voador. No dia seguinte, desmentiram tudo. Afirmaram que, na verdade, eram peças de um balão meteorológico que tinha caído no local. Essa foi a versão que o mundo acreditou durante muitas décadas, até que oficiais do governo afirmaram acreditar que os destroços realmente eram de uma nave alienígena. O coronel Philip Corso, que escreveu o livro The Day After Roswell, disse que trabalhou em um projeto secreto que estudava destroços de OVNIs e que as peças encontradas em Roswell serviram como base para inventar coisas como raio laser, fibra ótica, visão noturna, Kevlar e circuito integrado. Anos antes desse acontecimento, em 1942, outro evento chamou a atenção. Os japoneses tinham acabado de atacar Pearl Harbor, no Havaí, o que fez os norte-americanos temerem um novo ataque surpresa. E no dia 24 de fevereiro, a Marinha emitiu um alerta de que um ataque aconteceria na Califórnia dentro de 10 horas. O ataque não aconteceu, mas várias pessoas presenciaram luzes estranhas no céu de Los Angeles. No dia 25, as luzes voltaram a aparecer. Uma sirene foi disparada às 2 da manhã, enquanto a cidade de Los Angeles teve um blackout estratégico. O exército disparou contra supostos aviões e naves com metralhadoras de alto calibre. Porém, curiosamente, nunca confirmaram um avião inimigo. Sem rastros de qualquer aeronave, os oficiais tiveram que ir a público para explicar que tudo foi um engano. No fim da guerra, o governo japonês negou ter sobrevoado Los Angeles. Os jornais da época se aproveitaram do acontecimento para criar teorias sobre OVNIs, e ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu no que ficou conhecido como a Batalha de Los Angeles. Teherã, a capital do Irã, também é famosa por ser o palco de muitos avistamentos. O mais famoso deles aconteceu em 1976, quando um caça tentou interceptar um objeto não identificado e, misteriosamente, teve problemas no seu sistema de comunicação e nos instrumentos de voo. Depois de outro caça ser enviado, ele conseguiu localizar um objeto com mais de 45 metros de comprimento. Jafari, o piloto de caça, relatou ter visto luzes coloridas que se alinhavam em forma de triângulo. Depois, ele viu o objeto se aproximar da sua aeronave a uma velocidade assustadora, e ao tentar se defender, o seu sistema de armamento e sua comunicação também acabaram falhando. Então, ele retornou rapidamente para a base, e o objeto desapareceu misteriosamente. E este poderia ser apenas mais um relato de avistamento de OVNIs, como vemos por aí. Porém, foi feito um relatório oficial do Exército do Irã, e o caso chegou a ser documentado pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, que notificou a Casa Branca e a CIA. Agora vamos falar de casos oficiais registrados no Brasil. Mas antes disso, existem relatos de pessoas que não estão recebendo notificações dos nossos vídeos. Então confere se, além de seguir o canal, você ativou o sininho das notificações e apertou em receber todas. No dia 19 de maio de 1986, um bando de OVNIs foi detectado pelas torres de controle dos aeroportos de São José dos Campos e de São Paulo. Além disso, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, também confirmou a presença de cerca de 21 objetos no tráfego aéreo brasileiro. E nós trouxemos o Edson Boaventura Júnior, ufólogo brasileiro respeitado mundialmente, para falar um pouco sobre esses arquivos com vocês. Olá pessoal do canal Aconteceu, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sou apresentador do canal Enigmas e Mistérios, co-editor da revista OVNI Pesquisa e presidente do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá. Tenho mais de 40 anos aí
de pesquisa ufológica e estive envolvido também no caso que ficou conhecido, é um caso clássico, a Noite Oficial dos OVNIs, que iniciou-se ali no dia 19 de maio de 1986 e teve toda aquela perseguição aérea conduzida pela Força Aérea Brasileira, né? Em estado de alerta, as autoridades enviaram um caça que saiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e outro de Anápolis, em Goiás, para tentar verificar do que se tratava. Os pilotos relataram terem visto pontos de luz voando a aproximadamente 1000 km por hora, e em um piscar de olhos, os objetos desapareceram do céu. Então foi algo surpreendente, inclusive depois foi divulgado em relatórios oficiais no Arquivo Nacional lá em Brasília. A gente tem alguns documentos, inclusive os áudios dos pilotos e controladores de tráfego aéreo durante as perseguições aos OVNIs. No dia seguinte, o brigadeiro Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, deu uma entrevista em que foi registrada a primeira vez que as autoridades militares brasileiras admitiram terem visto OVNIs em território nacional. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Mas o que eu queria falar para vocês aí é que a Noite Oficial dos OVNIs, ela não foi só naquele dia 19, ela durou 10 dias, foi uma onda ufológica que terminou no dia 29 de maio de 86, quando uma nave-mãe em forma de charuto se posicionou sobre a cidade de Santos, a cidade litorânea de Santos, e vários objetos menores se convergiram e sumiram dentro daquele objeto maior, daquela nave-mãe. Isso foi testemunhado e radarizado pelo sargento Sérgio Mota, o sargento Mota, que foi inclusive o mesmo que deu a notícia, né, sobre a Noite Oficial dos OVNIs para o Sindacta, para lá em Brasília, para São Paulo também. Ele foi o primeiro militar a comunicar tudo isso. E um dado interessante que eu queria colocar para vocês é que houve avistamento não só visual, como radarização em 3 tipos diferentes de radares. E no caso da observação visual, nós recebemos recentemente na revista OVNI Pesquisa, a gente chegou a publicar nessa edição aqui e nessa outra edição uma matéria e inclusive um depoimento do capitão Sérgio Fiuza, que dizia o seguinte, que ele estava em companhia de aproximadamente ali 2.000 pessoas, envolvendo militares, professores, alunos da Escola de Especialista de Aeronáutica de Guaratinguetá, e eles observaram atônitos todo aquele fenômeno que aconteceu no dia 19 de maio de 86, logo após eles estarem ali numa atividade de pernoite e as instalações militares e as circunvizinhanças serem colocadas às escuras, ou seja, ocorreu ali um blackout e logo em seguida eles viram esses objetos voadores não identificados ali. Então é um fato impressionante a Noite Oficial dos OVNIs. Muitas peças desse quebra-cabeça deverão vir à tona aí ao longo do tempo, mas é um caso extremamente confiável que teve também o envolvimento da Força Aérea Brasileira, inclusive dos norte-americanos também, porque existe um telex do DIA que fala a respeito dessa comunicação quando o espaço aéreo brasileiro foi invadido por esses objetos voadores não identificados. E até os dias atuais, essa situação toda não foi explicada como qualquer outra coisa. Então, a explicação mais plausível para o fenômeno é que seja realmente um fenômeno ufológico. E se você acha que isso é só conversa para boi dormir, saiba que em 2009, 23 anos depois do ocorrido, a Força Aérea Brasileira divulgou um relatório do evento, relatando objetos sólidos aparentemente inteligentes, capazes de acompanhar e manter distância dos observadores.
E agora vamos falar de uma das maiores missões militares para investigar OVNIs do mundo. Em setembro de 1977, moradores de Colares, Ananindeua e Mosqueiro, dentre outros povoados de Belém, começaram a relatar que estavam sendo atacadas por raios luminosos vindos do céu, que as enfraqueciam e sugavam seu sangue. Esse fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos como luz vampira ou chupa-chupa. A psiquiatra Welaide Cecim de Carvalho, na época diretora da Unidade de Saúde de Colares, disse que pessoas começaram a dar entrada no hospital com sintomas de febre, anemia, tontura e queimaduras pelo corpo. Ela também mencionou que em muitos casos as pessoas apresentavam 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das vítimas. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas. E ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. O pânico começou a se espalhar na região conforme o número de casos ia subindo. O povo amedrontado começou a se reunir para fazer fogueiras, soltar fogos de artifícios e bater latas, numa tentativa desesperada de afastar as luzes misteriosas. Porém, os casos só aumentavam. Diante de toda essa situação, o prefeito decidiu então pedir ajuda às Forças Armadas. Foi então que se deu início à Operação Prato, liderada pelo capitão Holanda, que na época era comandante da Pará Star, esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, especializada em busca e salvamento. Segundo Daniel Rebisso, que escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, foi o primeiro livro sobre a Operação Prato, onde tem vários detalhes interessantes aqui, ele chegou a comentar comigo que essas luzes jogavam foco de luz, no meio da luz vinha flutuando uma bolinha metálica, onde encostava na parte superior do seio das mulheres ou no pescoço dos homens, no braço, e acontecia uma espécie de queimação. Depois, quando essa bolinha era recolhida, ficava umas marcas como se fossem agulhadas. Então, provavelmente, esses tripulantes dos objetos voadores não identificados estavam ali fazendo algum tipo de coleta científica na região. Então, isso é um fato bem interessante e isso acabou chamando a atenção dos órgãos militares de segurança pública que tomaram aí algumas providências, inclusive até o próprio extinto SNI esteve envolvido nas investigações e participou de vigílias naquela época. Equipados com câmeras fotográficas, filmadoras e binóculos, entre outros aparatos, eles entrevistavam as vítimas durante o dia e à noite monitoravam o céu. Após ouvir os relatos de avistamentos e ataques à população de um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no dia 26 de outubro de 1977, o primeiro-tenente Pedro Ernesto Póvoa, que era médico psiquiatra, deu seu veredito. Para ele, tudo aquilo não se passava de histeria coletiva. E após 4 meses no local, a equipe de Holanda Lima restabeleceu a ordem na região e não registrou nenhum OVNI. Bom, isso era o que todo mundo pensava até 1997, quando o capitão Holanda, líder da missão, deu uma entrevista reveladora para o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaert, editor da revista UFO. Se ao encerrar a missão foi dito que não havia indício de seres extraterrestres na cidade de Colares, nessa entrevista ele disse que os militares registraram mais de 16 horas de vídeos de objetos estranhos sobrevoando o município, juntamente com um relatório de mais de 2.000 páginas e aproximadamente 500 fotografias. Falei que foram mais de 500 fotografias. Mas os filmes foram feitos 4. 1 era do Ministério Aeronáutico. 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério Aeronáutico, eu nunca tive meu de volta. Holanda disse que no dia 5 de dezembro de 1977, em uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional de Belém, ele reportou que juntamente com o sargento João Flávio Costa tinham avistado um troço enorme de aproximadamente 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima, olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 meses nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para a gente.
Eles estariam a 70 metros do objeto, que tinha o formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, e no interior, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na entrevista, Holanda ainda disse que aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, poderia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas. Parou na nossa frente, e depois eu fui por curiosidade, depois ali por questão de exatidão do relatório, eu fui medir essa distância, 70 metros. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista, pelo menos. Não via nada, só via aquela luz muito forte. Mesmo depois de ouvir tudo isso, o brigadeiro Potásio ordenou que suspendessem a operação e todos os registros foram arquivados como altamente secretos. Essa decisão até hoje intriga muita gente. 2 meses após dar essa entrevista bombástica, o coronel Holanda foi encontrado morto em seu quarto, enforcado com a corda do seu roupão. Até hoje, ainda há especulações se ele realmente suicidou ou se foi assassinado por revelar informações secretas. Mas o fato é que não podemos negar que toda essa história é muito estranha. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a documentação liberada no Arquivo Nacional em Brasília pela Força Aérea Brasileira é apenas a ponta do iceberg, ou seja, é apenas poucos documentos, inclusive algumas xerox, cópias de fotografias que eles liberaram lá para consulta pública. Mas existem centenas, talvez milhares de outras páginas e relatórios que não foram liberadas. Um dos documentos que nós conseguimos, que é um documento vazado e que não consta desses documentos no Arquivo Nacional, é um relatório de agente, esse que está em minhas mãos, que ele é datado de outubro de 82 e inclusive ele cita aqui o envolvimento norte-americano nesse caso, porque o capitão Irã Holanda ficou apenas 3 meses, mas toda essa pesquisa continuou depois com o envolvimento norte-americano. E aqui ele cita alguns avistamentos no porto de Manacapuru, em um bairro Japim, no Amazonas, e ele cita em certa parte do documento que ele estava em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano e, entre parênteses, John, ou seja, tinha norte-americanos envolvidos, como sempre estão envolvidos em qualquer caso que aconteça no Brasil e que tenha alguma coisa importante que eles queiram saber, seja envolvendo seres, seja envolvendo alguma evidência física. E no caso da Operação Prato, houve até um cidadão que chegou a dar um tiro de espingarda num desses objetos e desprendeu uma certa parte desse objeto que depois foi recolhida pela Força Aérea Brasileira. Jorge Bessa, que era um dos agentes do Serviço Nacional de Informações e que ajudou na Operação Prato, relata um avistamento da seguinte forma: ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e em seguida desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas que obedecia a um comando inteligente. Os relatos de Bessa você encontra no livro Discos Voadores na Amazônia, que eu vou deixar para vocês o link na descrição. Um outro aspecto pouco abordado são quanto às criaturas que apareceram lá. Foram vários tipos, mas o tipo mais comum está no livro do Daniel Rebisso também, que seriam aqueles greys, os baixinhos com cabeça desproporcional e olho negro. Inclusive nós temos um desenho feito por um cidadão naquela época, quando observou um objeto voador não identificado e seus tripulantes na região da Serra das Mesas, no Maranhão. Então nós tivemos a oportunidade de conversar com essa testemunha e ele fez toda a descrição, inclusive nos presenteou com essa folha de papel antiga, velha, envelhecida, porque é da década de 70, e que ele fez aí o desenho da criatura e da nave para não se esquecer jamais daquele fato. Um outro fato digno de nota são as fotografias realizadas pelos militares brasileiros. O sargento Flávio Costa chegou a tirar várias fotografias, inclusive fazer alguns registros cinefotográficos em Super 8 colorido e preto e branco. Inclusive na revista OVNI Pesquisa, da qual eu sou o co-editor, nós temos aqui uma entrevista com Jairo Costa, que é um paraense, onde ele fala a respeito da Operação Prato e dá detalhes
a respeito desses filmes Super 8 que estão escondidos, estão acobertados nos arquivos da aeronáutica, ou seja, eles nunca foram liberados. E pelo que a gente está sabendo, houve uma nova classificação desses filmes Super 8, dos OVNIs, e somente em 2027 serão liberados os primeiros filmes. Então teremos que esperar até lá para ver se a aeronáutica brasileira vai liberar esses vídeos feitos dos OVNIs naquela época. Então era isso que eu queria falar por hora a respeito da Operação Prato para vocês. Obrigado, Edson, por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento aqui no canal Aconteceu. Comente aqui embaixo se você acha que seria interessante convidarmos ele para o segundo vídeo sobre esse tema. E esses são apenas alguns casos, mas eu poderia passar aqui o dia inteiro contando histórias de pessoas que supostamente avistaram OVNIs. E a pergunta que eu quero fazer mais uma vez é a seguinte: afinal, extraterrestres existem? Seriam eles de outro planeta, outra dimensão ou até mesmo viajantes no tempo? O que não falta são teorias. Eu particularmente sou do time que acha que a gente seria muito egoísta em pensar que só existem seres humanos em um universo tão grande. Se você gosta do assunto, aqui vai uma dica. A Netflix lançou uma série documental exatamente sobre OVNIs, então essa é uma boa oportunidade para você se aprofundar mais no assunto. E qual é a sua opinião? Você acredita em OVNIs? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e a gente se vê no próximo Aconteceu!